Nesse vídeo, através da palavra de Deus, eu explico para você se é pecado ter dinheiro, se é errado ser rico e como nós devemos lidar com o dinheiro nas nossas vidas. Na minha experiência, eu acredito que o maior motivo das pessoas acharem que o dinheiro é o maior problema de todos é justamente quando Paulo fala em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que as pessoas interpretam, como muitas outras coisas na Bíblia, de maneira equivocada. Você vai entender nesse vídeo que o fator determinante para que alguém pecasse em relação ao dinheiro é justamente onde está o amor dessa pessoa e não a quantidade de dinheiro que essa pessoa possui. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com algum amigo cristão que precisa também aprender esses princípios que nós vamos falar aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. Ter dinheiro é pecado? Você teve alguma experiência já onde as pessoas falaram que ter dinheiro é pecado, que o rico não entra no reino dos céus? Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários como que isso aconteceu. Eu quero ler para justamente até gerar um conteúdo e entender um pouco mais de como as pessoas lidam com o dinheiro e até que circunstâncias têm acontecido no meio cristão e quais são as interpretações que as pessoas têm. Então comenta aqui que eu quero saber. Eu quero esclarecer para você se ter dinheiro é pecado em alguns pontos aqui. E o primeiro exemplo eu queria ler aqui com vocês, está em Mateus 19, versículo 23, que diz o seguinte: afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E eu coloquei essa base bíblica aqui porque eu já ouvi pessoas dizendo que Jesus, em algum momento aqui, quis dizer que os ricos não entrariam no reino dos céus. Jesus não disse isso. Jesus, ele trouxe a complexidade à tona para os seus discípulos e para as pessoas que ali o ouviam. Então, ele estava trazendo assim, galera, ó, percebe o seguinte, o rico é difícil de entrar no reino dos céus. Muito provavelmente por causa do que ele fala em Mateus 6, que nós não podemos servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus, porque a gente vai aborrecer a um senhor e amar ao outro. Jesus, por ter esse tipo de princípio e de entendimento, ele falava, poxa, se a pessoa tiver a riqueza no seu coração, ela vai ter uma dificuldade de colocar Deus como base da sua vida. Então Jesus estava dizendo e deixando bem claro aqui que havia um nível de complexidade, de dificuldade desses ricos entrarem no reino de Deus. Mas em nenhum momento ele falou, é impossível, esses ricos não entrarão, os ricos estão condenados ao inferno. Em nenhum momento isso aconteceu. E aí no próximo versículo fica isso muito mais claro. Os discípulos acabam ficando ali meio agitados e eles perguntam, então quem pode se salvar para Jesus? Isso no versículo 25. E Jesus responde para eles no versículo 26. Para os seres humanos não é possível, mas para Deus tudo é possível. Sendo assim, pessoal, qual que é o meu intuito de colocar esse entendimento aqui para vocês? Jesus, ele deixou claro a dificuldade, só que ele falou, mesmo que fosse uma impossibilidade, ou seja, mesmo que fosse impossível, para Deus nada é impossível. Então, mesmo que fosse impossível eles serem salvos, mesmo que fosse impossível eles se achegarem até Deus, Deus daria algum tipo de jeito, porque Ele os ama e também quer que eles participem do seu reino. O segundo exemplo que eu já ouvi é as pessoas falando, e isso em massa, o dinheiro é a raiz de todo mal. Só que na verdade a Bíblia não diz isso. O que Paulo fala para Timóteo é exatamente o contrário. Ele diz o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você fala, poxa Mateus, mas você já falou no começo a respeito disso, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais quando a gente vai para 1 Coríntios 13, versículo 7, que Paulo traz ali a definição do que seria o amor, né? E algumas atitudes que o amor traz consigo. Então, quando você ama, você faz algumas outras coisas. E aí, 1 Coríntios 13, 7 fala o seguinte, que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando a gente percebe que o amor tem esses 4 comportamentos, uma pessoa que ama o dinheiro, ela vai sofrer por dinheiro, ela vai ter fé no dinheiro, ela vai esperar pelo dinheiro e ela vai suportar tudo pelo dinheiro. Então, quando Paulo coloca o amor para Timóteo, na verdade a gente precisa ir mais fundo lá para a igreja de Corinto, onde ele diz o seguinte, vocês vão ter comportamentos em direção ao dinheiro que vão ser extremamente prejudiciais para vocês. E aí
vocês entrarão num campo de muito perigo, porque quando era para você usar o amor, que é um sentimento nobre, para Deus e pelas pessoas, você vai utilizar para algo que vai corromper os seus princípios e deixar você completamente destruído e sendo um escravo dele. Então, quando nós juntamos esses 4 posicionamentos de uma pessoa que ama o dinheiro, o que a gente tem de definição ou de resultado? Um perfeito escravo. Existe uma frase no mercado financeiro que diz que o dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo patrão. Então, na verdade, isso já pode se relacionar com esses princípios aqui, porque quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, ela vai ser um perfeito escravo e completamente submisso às ideias e os projetos e os anseios que o próprio dinheiro colocou dentro dela para alcançar. E aí daria para a gente ficar aqui mais 1 hora falando a respeito de provérbios e relacionando com ganância e com mais uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é que quando o dinheiro toma um lugar no seu coração de amor, já era, você perdeu. A partir de então, você é apenas um cachorro numa coleira do dinheiro e ele faz o que ele quiser com você. Eu queria dar mais um exemplo que eu já ouvi pessoas falando, onde elas dizem a seguinte frase: eu não devo ser rico porque eu preciso ser humilde. Só que a definição de rico, eu quero ler para você, diz o seguinte: rico é aquele que possui muitos bens, muito dinheiro e ou muitas coisas de valor. Agora, a definição de humilde diz o seguinte: que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações, modesto. Então você percebe que a riqueza, ela se relaciona com a pobreza e a humildade, ela se relaciona com o orgulho. Você não precisa necessariamente ser um rico orgulhoso ou um humilde pobre. Muito pelo contrário, você pode ser um pobre orgulhoso e um humilde rico. A quantidade de dinheiro que você possui não garante nenhum tipo de comportamento em relação à sua personalidade, ao seu caráter e tudo que você pode ser como pessoa. Eu não queria que você só assistisse esse vídeo e saísse daqui e falasse, poxa, mais um conteúdo que eu assisti. Eu queria que você meditasse nisso e que você talvez parasse para raciocinar a respeito de outros cristãos que vivem exatamente a mesma coisa, falando que rico é orgulhoso e que todos os ricos são assim, ou que os ricos não entrarão no reino dos céus, ou que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu queria que você entendesse, começasse a raciocinar e ver o quanto isso está sendo incutido no nosso meio, justamente para quê? Para que nós não tenhamos possibilidade de abençoar os nossos irmãos, de abençoarmos o reino de Deus, de fazermos o reino de Deus avançar através dos nossos recursos financeiros que são necessários para a obra acontecer nessa geração. E eu queria te dizer, qual que é a visão então que você precisa ter, que eu preciso ter em relação ao dinheiro? Provérbios 29, versículo 2 diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. Quando Salomão diz aqui que os justos governando trazem benefícios, é exatamente aí que você tem que entrar. Pensando o seguinte: se eu crescer profissionalmente, se eu tiver mais recursos, se eu prosperar, o que vai acontecer com as pessoas ao meu redor, com a minha família, com a minha congregação, com aqueles que podem ser abençoados através da minha vida? Então, é esse lugar que o dinheiro tem que ter no seu coração. Qual é a mudança que ele pode gerar através da sua generosidade e do seu doar, do seu compartilhar os seus bens com outras pessoas? Na minha interpretação, Salomão estava intencionalmente dizendo para nós que somos justos, governarmos e exercermos influência sobre a nossa geração. E a nossa sociedade, como um todo, é influenciada e movida através do dinheiro. E se nós não o obtivermos, nós não conseguiremos muitas vezes exercer a influência que Deus queria que nós pudéssemos exercer. Perceba que a sua condição financeira está completamente ligada com aquilo que Deus tem de propósito para você e para a sua geração. Então, o dinheiro, ele não é apenas físico, ele também é espiritual, pode cumprir os propósitos de Deus através da sua vida. Respondendo à pergunta então, ter dinheiro é pecado? Obviamente que não. Você entendeu nesse vídeo que todas essas interpretações bíblicas muitas vezes querem distorcer e na verdade te manter numa prisão onde você não consegue cumprir o que Deus chamou você para fazer, que é governar e estabelecer os princípios dele através da sua vida. Quebre isso, comece a se relacionar com o dinheiro de maneira intencional, pensando, orando, buscando o projeto de Deus para a sua vida financeira. Com certeza você vai ter uma mudança na sua visão em relação a como você lida com o dinheiro e como o dinheiro pode ser útil
para a sua geração através do reino de Deus.